Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso devocional deste sábado, essa manhã gloriosa na presença de Deus. Hoje, dia 4 de julho, estamos aqui para mais um devocional. Hoje vamos falar sobre a nossa rotina. Sabe, ser santo é viver de modo separado. A palavra do Senhor hoje vai nos ensinar sobre isso. Ser santo é viver de modo separado, refletindo o caráter de Deus em cada detalhe na nossa rotina. Eu quero que você, se for possível, abra sua Bíblia lá no livro de Levítico, no capítulo 20, no versículo 7, que diz o seguinte: Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus mandamentos e pratiquem-os. Eu sou o Senhor que os santifica. Olha que interessante, a palavra de Deus nos chama a atenção hoje. Levítico aqui ele está nos mostrando que santidade não se limita apenas a um dia de culto. Muitas são as pessoas que ela tem o hábito de cultuar aos domingos ou cultuar algum outro dia da semana, o que é muito necessário e importante para a nossa vida. Mas a nossa santidade, a nossa vida com Deus, ela não pode depender somente do culto, do dia de culto. Pelo contrário, em toda a nossa rotina, nós devemos cuidar, vigiar e entender o que eu estou fazendo agrada a Deus, os meus relacionamentos que eu tenho, seja de amizade, seja o seu casamento, o seu namoro, o seu noivado, qualquer relacionamento tem agradado a Deus, tem sido bom para você na questão do teu espiritual, da tua santidade. Outra situação que também devemos vigiar e ter santidade, a nossa alimentação. Muitas pessoas elas acham que isso não tem a ver, mas tem tudo a ver, Nós precisamos ser santos e entender o que é bom para nós, o que vai fazer bom para a nossa carne, para o nosso organismo. As vestes também, ou seja, todas as escolhas cotidianas, da nossa vida, escolhas do dia a dia da nossa vida, nós precisamos ter essa delicadeza em entender que a palavra do Senhor nos orienta a nós nos consagrar, porém a gente ser santo, porque o Senhor Deus de nós, e no 8 diz: obedeçam aos meus decretos ou aos meus mandamentos e pratiquem-os. Eu sou o Senhor que os santifica. Então nós entendemos que nós somos seres humanos, falhos, erramos, pecamos, mas nós precisamos entender que nós devemos nos consagrar a Deus, nós devemos ser santos, perante o Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Obedecer, ou seja, praticar, cumprir os mandamentos dEle, colocar em prática, porque Ele é o Senhor que nos santifica. Como eu tenho trazido aqui algumas práticas, alguns pontos, como eu trouxe ontem falando sobre as nossas dores, hoje eu trouxe falando sobre a nossa rotina. E tem 3 coisas que eu gostaria de falar aqui nesse devocional, que com certeza, se você refletir sobre isso e você começar a ser vigilante a esses pontos, com certeza você vai estar mais próximo de ser santificado por Deus, porque a palavra diz que é Ele que nos santifica. E o primeiro ponto que eu coloco no nosso estudo de hoje é: pratique pequenos hábitos. Muitas das vezes nós nos preocupamos em fazer grandes mudanças na nossa vida, Geralmente as pessoas que elas estão conhecendo a Deus, conhecendo o Evangelho de Jesus, as pessoas elas focam nas grandes mudanças que ela precisa fazer, mas nós temos que entender que são os pequenos hábitos que nos ajudam a ser pessoas melhores. É nos pequenos hábitos que nós conseguimos ter uma constância para que nós venhamos ter grandes hábitos, Se nós precisamos entender: pastora, como que eu vou praticar pequenos hábitos? Coisas mínimas, Coisas que você tem que se perguntar: isso agrada a Deus?
eu vou falar com alguém. Isso agrada a Deus? O que eu vou falar, a forma, o jeito que eu vou falar, né? Eu vou tomar tal decisão. Essa decisão agrada a Deus? O que o Senhor ele vai se agradar se eu fizer assim ou se eu fizer de outro jeito, né? Então nós precisamos entender nos nossos pequenos hábitos da nossa rotina, que é o nosso tema de hoje, nos pequenos hábitos, se nós praticar obedecendo a Deus, então com certeza vai surgir um grande efeito nas nossas vidas. O segundo ponto é estabeleça limites. Como nós precisamos ter isso na nossa vida e em todas as áreas da nossa vida. Você precisa ter essa direção, esse direcionamento do Espírito Santo. Até onde eu posso ir, até onde eu posso chegar, até onde eu posso falar, até onde é correto eu fazer para que eu venha agradar a Deus. Estabelecer limite. Eu preciso trabalhar, mas eu preciso ter um limite, eu preciso ter o meu tempo de descanso, como falamos dias atrás, eu preciso ter o meu tempo com Deus, eu preciso ter o meu tempo com a família, eu preciso ter, o meu tempo comigo mesmo e assim em diante, né? Então nós precisamos colocar dentro do nosso coração, estabelecer limites. E o terceiro ponto é alimente o teu espírito. A palavra aqui diz consagrem-se, ou seja, nós temos que consagrar a nossa vida a Deus. O que eu faço, pastora, para mim me consagrar a Deus, para mim ser santo, como diz essa palavra? Não que seremos perfeitos, mas a palavra diz que nós devemos nos consagrar, ou seja, nós precisamos se colocar na presença de Deus, Quando nós se colocamos, somos humildes e entender que todos os dias precisamos mudar, precisamos ser pessoas melhores, eu preciso ser uma esposa melhor, eu preciso ser um marido melhor, eu preciso ser uns pais para os meus filhos melhores, ou seja, eu preciso ser um filho, uma filha melhor. Então, quando eu tenho esse entendimento, eu começo a praticar as coisas boas, eu começo a me desviar daquilo que me afasta de Deus, aquilo que desagrada a Deus, aquilo que outrora eu fazia e hoje eu entendo que eu não faço mais porque vai me contaminar para o mal, que vai me afastar da presença de Deus. Ou seja, precisamos alimentar o nosso espírito para que nós venhamos obedecer aos mandamentos do Senhor, como diz ali no 8, né? Obedeçam aos meus mandamentos e pratiquem. Ou seja, para nós obedecer e praticar aquilo que o Senhor, Ele nos ensina, nós precisamos, muitas das vezes, estabelecer limites, como eu falei, começar a mudança de pequenos hábitos, e aí nessa grande caminhada, a gente vai nos fortalecendo, a gente vai nos santificando e alcançando de Deus ali um coração segundo o coração dele. Glórias a Deus, eu espero que essa mensagem ela tenha te abençoado nessa manhã de sábado. Eu tenho a certeza que cada palavra aqui dita, aonde chegar esse devocional, mesmo sendo de áudio, aonde chega esse devocional, chega a presença de Deus. Eu posso abençoar o seu sábado? Eu quero abençoar esse sábado, esse dia, para você, para sua família, e tudo vai dar certo em nome de Jesus. Se for possível, feche os seus olhos e receba essa oração. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, aqui estamos para te louvar por mais uma manhã, porque hoje a sua misericórdia ela nos alcançou, por isso estamos aqui, tendo a oportunidade, o privilégio de ouvir essa mensagem tão poderosa que vai edificar o nosso espírito. Pai, ensina-nos a nos consagrar a Ti. Ensina, Pai, a nós obedecer os Seus mandamentos, colocar em prática aquilo que temos aprendido aqui nos nossos devocionais, porque o Senhor é quem nos santifica e como nós precisamos andar em santidade, como nós precisamos ser santificados pela Tua presença, Pai. Então eu oro por essas pessoas que estão me acompanhando neste momento. Eu não sei o que ela precisa, o Senhor sabe. Então abençoa a vida dessas pessoas, que esse sábado venha a ser um sábado glorioso, um sábado de bênçãos, de vitória, de fortalecimento, e que essa palavra ela esteja no coração dessa pessoa que me acompanha, e essa pessoa seja abençoada em nome
de Jesus. Você que crê e recebe, diga obrigado, Jesus, e glórias a Deus. Você que crê, que recebe, coloque aí nos comentários, obrigado, Jesus. E eu quero que você deixe aí nos comentários, eu vou alimentar o meu espírito. Escreva isso nos comentários e receba a santificação com a presença de Deus. Eu te espero amanhã, domingo, às 6 da manhã, aqui no nosso devocional Prioridade. Quero pedir desculpa, ontem o nosso devocional ele entrou um pouco mais tarde, devido a não ter conseguido ali colocar o horário para a gente finalizar, né? Colocar aqui no canal do YouTube. Também tivemos ali a falta de energia, mas com certeza a presença de Deus, ela está na sua vida. Então, se você não assistiu o devocional de ontem, assista, tá aqui no canal. Não deixe passar nenhum devocional para que você venha entender a palavra do Senhor. Um grande beijo no teu coração. Eu te aguardo amanhã, domingo, às 6 da manhã ou o horário que você vir me acompanhar. Deus abençoe e até a próxima.